sou Henrique Ferreira e agora eu vou falar sobre visualização de dados utilizando Python. A ideia é apresentar algumas bibliotecas padrões para a geração de gráficos e visualização de dados nesta linguagem de programação que é o Python. Especialmente nós vamos falar sobre o Matplotlib, que é a principal biblioteca, o principal motor por trás da geração de gráficos com Python, né, e uma série de aplicações em ciência de dados. Então vejamos alguns exemplos aqui. No exemplo 1, eu estou carregando o matplotlib.pyplot com o alias de PLT, né? Um alias bem padrão aí para o uso dessa biblioteca. Estou gerando alguns dados, então, né, alguns dados aqui de meses, janeiro até dezembro, com algumas vendas, né, valores de vendas, e eu quero agora gerar um gráfico baseado nesses dados. Então, usando o matplotlib, eu vou usar aqui o PLT, né, o alias que eu chamei, e o ponto .figure. Então ele vai gerar uma figura cujo tamanho da figura, aqui o figure size, vai ser 8 por 5. Na sequência eu vou usar o bar, que vai ser então um plot de barras, tá? Onde eu estou passando aqui então as duas variáveis que eu quero. Eu quero aqui no eixo X os meses e no eixo Y as vendas. E eu estou passando a cor que eu quero para essas barras do gráfico. Mais abaixo eu estou dando um título para o gráfico. Estou dando um nome para o eixo X e um nome para o eixo Y. E finalmente plotando o gráfico, né, mostrando ele ali, exibindo ele. Então aqui está o nosso gráfico. Tá? Eventualmente, se a gente quisesse trocar o tamanho, né, então eu poderia vir aqui e vamos diminuir o tamanho. Vamos colocar aqui 6 por 3. Vamos ver o que acontece. Então ele ficou menorzinho. Ah, eu quero mudar a cor. Você poderia vir aqui e colocar aqui, né, blue, por exemplo. E aí mudaria a cor, tá? Henrique, mas eu não quero fazer um gráfico de barras. Eu quero fazer um gráfico de linha. Eu quero, na verdade, que seja uma linha aí mostrando esses dados. Então a gente pode vir aqui, né, e fazer aí um gráfico de linha. É só usar o plot direto. Novamente aqui o X e o Y. Agora eu estou usando a cor vermelha. E estou mantendo ali, né, as mesmas variáveis anteriores. A única coisa diferente agora é que eu estou fazendo um grid, né, um quadriculado por trás. Então tá aqui, ó. Temos aí as vendas ao longo do ano, né, e aí, né, tá subindo aí. Beleza. O que mais a gente pode fazer? Dá para misturar os dois, Henrique? Dá para misturar esse gráfico de barras com esse gráfico de linha? Dá. Na verdade é bem simples fazer isso. Basta a gente criar a figura e na mesma ordem que criou a figura, colocar os dois plots, tanto o de barras quanto o de linhas. Então eu vou executar aqui, e agora eu tenho o gráfico de barras com o gráfico de linha. Então este é um exemplo de uso aí, bastante simplificado, tá, do Matplotlib. Tá? Agora, uma coisa interessante, né? Eventualmente você quer, por exemplo, alterar né, o eixo aqui, né? Quero alterar quanto que são os limites desses eixos. Você poderia, né, a princípio, ir na documentação. Então eu vou vir aqui no Google, vou escrever aqui matplotlib, né? Vou procurar aqui dentro da documentação. E aí eu posso procurar aqui, né? Então, tanto ali nas referências aqui, né? Então aqui tem uma série de módulos da biblioteca e eu posso procurar aquilo que eu estou interessado, né? Isso pode dar um certo trabalho, né? Envolve você ter um certo conhecimento de por onde começar a procurar para facilitar ali, né, o seu desempenho. Então isso é a forma tradicional da gente fazer aí, né? Codificar as nossas figuras, né? Mas hoje a gente tem a possibilidade de usar, por exemplo, um assistente de inteligência artificial, né? Então aqui eu tenho aqui um assistente de inteligência artificial nativo do próprio Google Colab e eu poderia pedir para ele fazer alguma coisa para mim. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pedir aqui, ó, quero modificar os limites em x e y do gráfico acima. Ou melhor, só em y, tá? X de janeiro a dezembro, né? Então, em y, indo de 0 até 1000. Pode ser, vamos ver aqui, ó. Estava indo até 800, eu quero ir até 1000. Né? Então, eu vou pedir isso para o assistente de IA. Ele vai, então, ó, basicamente, né, o seu código existente, parará,
né? Aí ele criando o gráfico de barras, ok, mudando os títulos, aqui ó, PLT Y limit. Bem simples, na verdade. Perceba, tudo que o assistente de IA gerou aqui, para mim não é realmente importante, né? Porque é uma cópia do meu próprio código. O que eu vou fazer é pegar esse trecho aqui, colocar aqui no meu código em cima, né? E vou deletar esse daqui, não preciso mais dele, né? Pronto. Agora o limite é 1000. Ah, isso foi um exemplo simples, né, de uso aí do assistente de IA, mas eu poderia ter exemplos mais sofisticados, tá? Então vamos supor, eu quero agora, por exemplo, colocar um texto com a letra A no canto superior esquerdo do gráfico. Vamos ver se ele consegue executar este comando. Então, novamente aqui, né, toda a parte que já tinha, e agora sim, ó, adicionando o texto A no canto superior. Será que isso daqui vai funcionar? Né? Pode ser que sim, pode ser que não. O assistente de A não é perfeito, tá? A gente precisa saber o que ele está fazendo, saber como pedir as coisas. Opa, colocou um A aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha no código, ó. Ele está colocando em negrito, tá? Não quero colocar em negrito, vou tirar essa parte. Tá? Ele está colocando o texto A, mas eu quero, na verdade, colocar ele entre parênteses, tá? Então, pronto. Ah, tá um pouquinho para cima, quero descer um pouquinho. Então, esse aqui é o eixo Y. Então, vamos descer aí, talvez, para algo em torno de 93. Será que já é o suficiente? Pronto, ficou mais amigável aí, tá? Ok, então este é um exemplo tanto de como a gente cria o gráfico usando o Matplotlib, quanto como a gente utiliza ali um assistente de IA para aperfeiçoar os nossos gráficos, né? E nos auxiliar ali né? Basicamente ele está nos auxiliando na consulta da documentação. Então tudo isso que eu mostrei aqui, né, eventualmente você deveria ter descoberto isso consultando a documentação. Tá? O assistente de IA vai acelerar esse processo. Então vamos fechar. Podemos deletar essa ação. Vamos para o exemplo 2. No exemplo 2, eu preparei aqui alguns dados de notas aqui, tá? Então, notas em duas disciplinas, estatística e programação. Tá? Aqui alguns alunos. Estou transformando isso num Pandas Data Frame, só para facilitar um pouquinho a manipulação, tá, desses dados, porque agora eu vou gerar aqui, ó, um plot, né, de dispersão. O scatter é um plot de dispersão. Então, vou ver a dispersão entre as notas de estatística e programação. Então, o resto, né, a gente já viu, Y-label, X-label, né, ok. E aqui eu tenho aqui, ó, XDF, YDF, né. Então, estou pegando a coluna estatística do meu data frame e a coluna programação do meu data frame. Ok, então este é o gráfico aqui, né, das notas. Agora, eu gostaria de fazer um gráfico de barras que coloque as notas do aluno. Então, eu quero colocar no eixo X o nome dos alunos e eu quero colocar estatística e programação no mesmo gráfico de barras. Tá? Dessa vez eu vou usar o Cburn, que é uma biblioteca ali que permite, né, com menos linhas de código, gerar o gráfico, né, e que também gera uma estética um pouquinho mais facilitada. Tá? A ideia aqui, ó, na hora que eu gerei o gráfico, ó, então eu tenho aqui a nota em programação, aluno, opa, algo está errado, né? Aqui eu tentei fazer o quê? Da mesma forma que eu fiz no caso anterior, eu tentei gerar os dois gráficos, um na sequência do outro. Ainda passei um parâmetro alfa para controlar o nível de transparência, né? Então o parâmetro alfa controla o nível de transparência, aqui as cores. Estou passando aqui os dados, né, que está no data frame, qual é o nome do eixo X, que vai ser nome, e do Y, que vai ser programação. Opa, não funcionou muito bem como eu gostaria. Tá, o que mais eu posso fazer? O que eu posso fazer é alterar um pouquinho a forma como os dados são passados, utilizando então essa ideia aqui do Pandas Melt, que eu vou basicamente redimensionar ali minha tabela, modificar um pouquinho como minha tabela deve estar. E aí eu vou basicamente criar uma coluna disciplina. Tá? Para quê? Para definir ali o que é estatística ou programação na coluna disciplina. E isso vai então né, reduzir a minha tabela, agora vai ter só nome e nota,
E a terceira coluna vai ser a coluna disciplina, que vai diferenciar estatística e programação. Isso vai facilitar, porque agora eu posso usar o bar plot, como eu tinha usado anteriormente, só que passando aqui a matriz de cor, né, a matiz de cor, né, que é basicamente disciplina por disciplina, né, ele vai colorir por disciplina. Com que paleta de cores? Vermelho e azul, como eu tinha feito anteriormente. Vamos verificar agora o gráfico. Agora sim, tenho cada uma das pessoinhas aqui embaixo e as notas que eles obtiveram em estatística e programação. Se você quiser, por exemplo, colocar a nota média como se fosse uma horizontal aqui no gráfico, a gente pode calcular a média de estatística e a média de programação e então usar aqui ó, o AXHline, tá? Então isso aqui é para gerar uma linha horizontal, tá? Com que valor aqui em Y, né? Média de programação. Então está gerando a linha horizontal aqui, ó, com a média da nota de programação e a média da nota de estatística, tá? E aqui eu estou colocando na legenda ambos os valores. Mais um detalhe sobre esse código, eu estou rotacionando os tiques do eixo X para eles ficarem em 45 graus. Por exemplo, se eu passar 90 aqui, então os nomes vão ficar a 90 graus. Né? Eu estou criando uma legenda e estou fixando a legenda aqui ó, na parte inferior direita. Tá? Se eu quiser, por exemplo, não fixar, ele vai colocar ali num lugar padrão, por exemplo, aqui em cima, e aí eu acho que dificulta um pouco a visualização do gráfico. Então eu acredito que na parte inferior direita você ainda consegue ver o gráfico muito bem e ter a legenda ali para acessar as informações. Tá? Por fim, no exemplo 3, eu vou utilizar dados do dataset Iris. O dataset Iris é um dataset muito conhecido na área de Machine Learning e ciência de dados, e ele já vem embutido no próprio Seaborn. Tá? Então, dentro do Seaborn a gente tem lá esse dataset Iris. Se eu der uma olhadinha, ó, ele já vem como se fosse um data frame, então ele já está na forma de uma tabela. Então eu posso usar o head aqui para dar uma olhadinha. Ele basicamente envolve ali 3 tipos de flores, tá? Da mesma família, as íris, né? Só que aí você tem as íris setosa, as íris virgínicas e as versicolor, tá? E a gente tem aqui algumas características dessas flores, tá? O comprimento da sépala, a largura da sépala, o comprimento da pétala, a largura da pétala. É uma série de propriedades ali. Se eu usar o ponto info, ele vai me mostrar ó, 150 linhas, né? Vamos gerar um gráfico, por exemplo, um gráfico de dispersão, né, entre duas variáveis, né? O comprimento e a largura da sépala, pintando esse gráfico pela coluna espécie. Vamos ver como é que vai ficar. Então aqui eu tenho o gráfico de dispersão, é um scatter plot, aqui eu tenho cada uma das famílias, né, das espécies da flor, e aqui cada ponto é uma flor específica, né, que tem uma certa largura e um certo comprimento da sua sépala. Tá? Com os subplots, né, eu posso gerar vários gráficos, um do lado do outro. No caso aqui eu estou usando 2x2, então eu vou gerar 4 gráficos. Né? Quais vão ser esses 4 gráficos, Henrique? Eu vou gerar um box plot para cada uma das minhas variáveis. Então aqui eu tenho cada uma das minhas variáveis. E eu vou separar de acordo com a espécie. Quero ver, então, basicamente, qual a estatística de agrupamento da espécie para cada uma dessas variáveis. Vamos executar aqui. Então este é o resultado. Tá? Então eu tenho aqui ó, o comprimento da sépala, o comprimento da pétala, largura da sépala, largura da pétala, e eu tenho cada uma das 3 famílias, das 3 espécies das flores, né? Olhando um pouquinho aqui no código para a gente entender, eu tenho que basicamente utilizar aqui o módulo que gera o gráfico, o Seaborn Box Plot, e eu tenho que passar aqui como se fosse um eixo, tá? E esse eixo está definido da seguinte forma, 0, 0 é esse primeiro gráfico, 0, 1 esse daqui, 1, 0 e 1, 1. Então é como se eu tivesse ali uma matriz, né, que representa cada uma das posições do meu plot. E aí essa matriz é o meu subplot, que normalmente é chamado aqui de eixo, né? Então vai usar esse AX aqui como o nosso indicador ali. Tá? Por fim, eu gerei alguns rótulos A, B, C e D e eu coloquei esses rótulos de maneira programática, usando um for aqui nessas posições aqui. Né? Então eu tenho 4 eixos, 4 gráficos, né? Então eu tenho 4 índices aqui de gráfico, né? E eu estou basicamente gerando esses rótulos
usando aqui um for que vai percorrendo cada um deles. Tá? Ok, o Seaborn tem um módulo embutido chamado pairplot. O que é legal do pairplot? Ele gera para a gente todos os gráficos de dispersão e distribuição envolvidos aí nos nossos dados, tá? Então eu tenho aqui, ó, todas as dispersões e todas as distribuições, tá, já plotadas. Aqui tem uma certa redundância, né? Afinal, esse cara e esse cara são os mesmos resultados, só que espelhados. Na diagonal eu tenho todas as distribuições e fora da diagonal todas as dispersões, ou seja, relações entre as variáveis, enquanto aqui na distribuição é a variável, né? Vista somente ela mesma, né? Então, é uma forma bem bacana da gente explorar o nosso conjunto de dados, bem simples, utilizando uma única linha de código. Tá? Para encerrar esse exemplo, eu estou usando o Plotly, e o Plotly permite que eu gere um gráfico interativo, e agora, no caso, eu vou fazer um gráfico 3D. Eu vou escolher 3 eixos desses dados e gerar uma representação tridimensional desses pontos. Então, aqui eu estou gerando a representação, escolhi comprimento da sépala, largura da sépala e comprimento da pétala. Estou colorindo de acordo com a espécie. Estou gerando aqui um nome para o título do gráfico, né? Os labels aqui para cada uma dos eixos do gráfico, né? E o tamanho do gráfico. Então tá aqui, ó. Né? Esse gráfico aqui, ele é interativo. Então eu posso, ó, aproximar ou, né, afastar. E eu posso girar o ângulo em que eu estou observando os dados, tá? Então eu posso aproximar e então girar, e aí eu posso colocar o mouse em cima e ele vai me dizer o que cada ponto, né, o que cada flor aqui tem dessas 3 variáveis que eu estou utilizando. Bem, isso é só uma demonstração do poder dos gráficos utilizando Python. Para você conseguir gerar gráficos melhores, você vai precisar então estudar um pouco da documentação de cada uma das bibliotecas e brincar com a sua criatividade, né? Seguindo alguns preceitos, né, de contraste entre as cores, o tipo de gráfico que vai trazer a informação que você realmente está interessado, se é uma distribuição, uma relação entre os dados, né? Se você tem dados categóricos ou dados numéricos, como é que você vai colocar eles na sua representação. Então, além dos dados do seu problema específico, é importante você explorar a biblioteca, né, e brincar um pouquinho aí com a sua criatividade.